Aí, pessoal, voltei. Ô Juliano, você tá me ouvindo aí? Acho que ele não voltou. Juliano? Juliano? Na hora que ele voltar, eu. Pessoal, vocês já deram uma olhada lá no projeto prático? Alguma dúvida? Eu vi que aqui, não, aqui. Ninguém ainda preencheu. Acho que vocês ainda estão se ambientando, fazendo as listas, né? Ninguém, mas vocês já deram uma olhada? Eu acrescentei mais alguns projetos que eu vou. Eu sempre que eu vou encontrando, eu vou aumentando essa listinha aqui. Sempre que eu encontro um projeto novo, eu aumento a lista. Então eu vou mandar aqui no chat. Depois eu coloco em outro local, em outro lugar. Tem mais uns. Tem mais alguns aí. Alguma, alguns outros projetos que eu encontrei que vocês podem olhar para o projeto final. Mas eu acho que até então ninguém ainda deu uma olhada com mais carinho no projeto, né? Já dei olhada no projeto, prof. Bom dia. Mas pessoal, Mas vocês não ainda não coloquei têm, ainda vocês não têm tempo. dúvida nem nada, tá tranquilo. Ah, tá tranquilo, por enquanto. Eu particularmente não tive tempo ainda não, professor. Mas pretendo fazer essa semana. Não, tranquilo. Não, qualquer coisa vocês me falem. Beleza. Mas tem bastante coisa aí, tem bastante coisa. Dá para encontrar algum artigo que tenha código que faça alguma coisa que vocês tenham interesse. Tem bastante, tem para todo mundo, acho. Tem para todo mundo que eu falo, tem para todo gosto. Talvez vocês podem. O que eu falei para o pessoal do semestre passado é tentar encontrar algo que vocês gostem e que vocês queiram trabalhar em cima, né? Que muitos de vocês já têm orientador e eu acredito que vocês estejam aqui, né? Estejam fazendo a disciplina porque eles têm algum interesse de usar inteligência artificial, machine learning para alguma coisa da pesquisa. Então, eu acho que é interessante usar esse período, né, esse tempo da disciplina, já lá para o seu mestrado ou doutorado, já encontrar alguma coisa que vocês vão utilizar, né? Utilizar esse tempo para isso também, né? Não só para ir bem, para passar, para aprender, mas também para já agilizar lá a sua pesquisa, né? Já usar esse tempo para isso. Por isso que eu propus esses vários artigos aí, são todos artigos de conferências boas ou de jornais muito bons. Então são coisas que recentes, né? Nada aí é antigo, é tudo acho que de 2016 para frente, então são coisas recentes e são trabalhos interessantes. Então é aquele ditado que é a gente tentar ver mais adiante, né? Ficando em pé em cima dos ombros dos gigantes, né? Das pessoas que já passaram, que já fizeram, que já tiveram problemas anteriores, resolveram e que compartilharam aí com a gente. Então, a partir daí a gente consegue expandir o conhecimento, né? Tentar furar ali a bolha, né? O círculo do conhecimento e expandir o conhecimento ali um pouquinho. Então, eu acho interessante sempre começar de alguma coisa que alguém já fez, né? Para você ter mais ideias ali. Muitas vezes eles também já propõem ideias de trabalhos futuros. Então é interessante também sempre fazer essa revisão bibliográfica, olhar o que as pessoas estão fazendo, né, para tentar encontrar o seu caminho ali, porque não é fácil muitas vezes, pode ficar perdido, não saber para onde ir. Então seguir essa linha mesmo, encontrar um artigo bom, né, de uma revista ou de uma conferência muito boa e que seja só a linha mestra, que a partir dali você siga aquele caminho mais ou menos daquela pessoa
para que você não se perca. Porque muitas vezes, mestrado, doutorado, você acaba que é nem cachorro correndo atrás do rabo e acaba que não sai do lugar. Então, eu aprendi isso lá com o meu orientador, tanto de mestrado quanto de doutorado, que o importante é encontrar um trabalho parecido com o que você quer fazer e seguir ali. Porque se você começar a ler demais também, você não vai parar nunca, porque vai ter sempre coisa nova. Então, foca numa coisa, encontra uma coisa que te apeteça, né? Que você goste e siga ali. Foque naquilo e vá até o fim. Se você começar a parar muito e pensar demais, você não age. Então, pensar um pouco, sim, claro, gastar um tempo, mas tomar uma decisão e agir. Se ficar pensando demais, não tem ação, né? E a gente tem que agir, senão a gente vai só pensar, pensar, pensar e no final não termina, você não vão conseguir terminar mestrado, doutorado por causa de pensar muito, né? Então, pensar, definir e agir. Então, tentem encontrar alguma coisa ali nessa lista que vai ajudar vocês lá na frente, para vocês investirem esse tempo aí, desses 3, 4 meses, numa coisa que vai ser útil para vocês lá na frente. Professor, eu tenho uma dúvida sobre os deadlines aí, a questão, esse aí até o fim do mês, né? A lista Z, porque ali nas tarefas, né? Lá tem arquivos, tal, tarefas, você colocou o deadline ali da tarefa, da lista 1, a lista 0 você colocou um comentário aqui, que também seria no dia 17, certo? Isso. É que não está ali, né, registrado, então eu fiquei confuso sobre esse deadline aí. Eu não sei se você está botando nas tarefas ali os deadlines também. Não sei se o pessoal também se confundiu um pouco. Eu vi que você alterou, mas eu não achei onde estava antes o deadline da lista 0, por exemplo. O deadline da lista 0 era ontem até às 11h59. Certo. Não, Só que eu... Oi? Você alterou, né, que eu vi ali. Mas na tarefas lá eu não encontrei o deadline da lista 0, só o da 1. Comecei a fazer a 1, né? Aí quando você falou que era a 0, foi adiado, nossa, então a 0 era outro dia e eu não estava registrado ali, certo? Deixa eu ver. Isso, nas Porque para tarefas. mim aqui, deixa eu ver aqui. Para mim aparece, deixa eu voltar aqui. Se você for em tarefas, Certo. você está vendo a minha tela aí, né? Sim, eu estava no meu tarefas aqui, certo. No meu Esse não aqui. aparece. Não sei o que Não? foi. Não, aparece. No meu aparece só o 1, inclusive, aqui, tarefas. Não sei por quê. Não sei se alguém Uai. mais está com esse problema. Deixa eu até ver Deixa eu aqui. ver uma coisa. Você tem a lista 1 e não tem a lista 0? Certo? Exatamente. Eu tenho só a lista 1 aqui. Eu achei até que alguma coisa tinha sido modificada, certo? Seu nome é Roberto? Isso. E eu posso até compartilhar minha tela, que só tenho o 1 aqui. Eu não sei se mais. Você é o Roberto Michio Marques Kagami? Isto. Uai, mas tá aqui, ó. Ah, Eu tava olhando porque eu não sei, às vezes se eu não sei como é que funciona, porque é o pessoal lá do Inatel que adiciona vocês na turma. Então, se certo. ele adicionou seu nome depois, talvez nessa semana, não tivesse, mas eu tô olhando aqui e seu nome tá aqui, mas você não consegue ver essa tarefa, essa lista 0 Não, aí? eu só tenho a do meio ali, ó. E Essa a aqui. do definição do projeto prático? Também não tem no meu. Uai, Eu achei bem estranho isso. Eu achei, olha, ele mudou alguma coisa, está fazendo reagendamento. Aí você botou comentário, realmente está fazendo, mas não é isso, não. Eu só enxergo a tarefa 1 no meu. Eu posso até compartilhar aqui para você ver Ô, também. pessoal, então, eu vou dar um print screen aqui, vou colar na tela, vou colar no chat. Vocês, por favor, confiram cada um de vocês aí, e caso vocês vejam que vocês não têm essas 3 tarefas aí, me mandem uma mensagem. Na verdade, mandem lá no avisos, né? Naquele canalzinho de avisos lá, naquele chat de avisos, coloquem seu nome e
qual lista e se não está aparecendo a lista 0, se não está aparecendo a lista 1 ou o projeto prático, que aí eu tento atribuir aqui, criar e colocar vocês de novo. Ok. Aham. Deixa eu Fiquei fazer confuso. porque aí eu Sim. consigo, por exemplo, se eu vier aqui criar uma tarefa, eu consigo colocar todos os alunos, que eu quiser. Aqui está todos, ó. Então, mas eu quero que vocês deem uma conferida que talvez eu não precise mandar para todos, eu mando só para aqueles que não têm. É engraçado, deixa eu fazer uma coisa aqui, mas eu não sei, eu não entendo bem isso aqui ainda não, ainda estou aprendendo. Editar tarefa, exibir aluno, editar tarefa. Incluir instruções. Deixa eu ver o que que acontece se eu colocar a tarefa, se vai aparecer aí para você. Certo? 100 pontos. Professor, Oi? só um minutinho. Antes de clicar no atualizar, é que eu não tenho certeza, mas se você alterar e alguém já entregou, pode mudar o status. Ah, tá. Então é melhor você aguardar um pouquinho, tá? Eu também uso o Teams, mas apesar de não conhecer muito, mas pode ser que você alterando o status, vai mudar quem já entregou, tá? Entendi. É Então, legal, então legal. eu acho que o mais recomendável aqui é vocês olharem, né? Deem uma olhada no print screen que eu mandei agora há pouco. Se vocês não conseguirem ver essas 3 tarefas aí, né? A lista 0, lista 1 e o projeto prático, me informem lá no canal, no chat de avisos, que eu venho, crio uma nova tarefa e atribuo essas a vocês. Fica mais fácil, né? Ô, professor, só uma dúvida. É que aí que o senhor está expondo a sua tela, tem aí o nome dos alunos e o status de entrega ou não entregue. O Isso. senhor altera esse status manualmente ou tem algo que nós devemos fazer no Teams? Porque até então eu só adicionei os notebooks ao repositório e encaminhei o e-mail para o senhor. Ah, sim. Você precisa vir aqui, ó. Ah, eu não vou conseguir ver, acho. Exibição de aluno. Eu não consigo ver aqui agora, mas eu acho que eu consigo fazer num... Lá na tarefa, se você for na tarefa e abrir ela, você consegue anexar. Eu coloquei isso lá no. Eu escrevi isso na lista. Não, mentira. Eu tenho um documento que eu deixei lá aqui na anotações nos arquivos. Deixa eu abrir. Material de aula. Lista de exercícios. Tem um PDFzinho que está escrito como realizar as entregas. Aí aqui eu explico. Deixa eu abrir. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo dar zoom. 200%. Acho que foi demais. 150. Tá, vai ter a lista. Deixa eu ver se eu coloquei. Ah, tá vendo aqui, ó? Quando você for lá na tarefa, for entregar a tarefa, você vai conseguir colocar o seu link, você consegue colocar o link do GitHub e um texto. Ah, certo, entendi. E no meu caso, acho que também, acho não, no meu caso também não aparece a tarefa 0, a lista de exercícios 0 no Teams. Ah, tá. Então me manda mensagem lá, que aí eu vou adicionar, vou criar uma tarefa nova com a lista, com o que tiver faltando para vocês, né? Dá uma olhada aí se é só a lista 0, se é a lista 1 ou o trabalho, e aí você me manda. Então, para entregarem, pessoal, para o Teams, porque eu vou usar o Teams para saber se vocês entregaram na data ou não, sigam esse documento que está lá na pastinha, né, de documentos, dos exercícios,
Então é simples, lá quando vocês forem fazer a entrega, lá na aba de tarefas, vocês conseguem colocar um endereço, né? Que na verdade eu peço para vocês colocarem o endereço do seu repositório e dizendo qual lista que está sendo entregue. Então com isso eu vou acompanhar a entrega de vocês, que aí depois eu consigo usar esse endereço aqui para acessar o link. O link não, o repositório. Então eu pensei assim para facilitar a entrega e para ficar tudo documentado aqui no Teams. Então, se vocês mandarem para mim, depois eu confiro lá na lista, no GitHub, a entrega. Então, eu olho lá os exercícios. Tudo bem? Certo. Eu cliquei aqui no post que o senhor havia feito antes sobre a tarefa 1, mas aparece a mensagem de que talvez eu não tenha sido adicionado. O senhor ainda gostaria que nós encaminhássemos as imagens informando o que nós temos disponível ou não? Isso, não precisa ser a imagem, não. Só me fala lista 0, lista 1 ou projeto prático. O seu nome qual que é? É Jefferson. Acho que só tem um Jefferson na turma. Ah, tá. Só tem um. Qual lista que você disse que não tem? Para mim, só aparece a lista de exercícios 1. Nem o projeto e nem a lista de exercícios 0 aparecem. Tá. É o mesmo caso que o meu também. O professor, Oi? pode voltar uma telinha aí, só para te dar fazer um comentário, onde aparecem as 3 tarefas aí. Ah, tá. Aqui. Isso, ó. Lá do lado direito, a lista 0 está atribuída para 22 pessoas. Isso. A lista 1 está para 26. Então, está faltando os 4 colegas aí, estão pendentes na lista 0 e na definição do projeto prático. São só 4. Tá? Exato. Mas engraçado, por exemplo, o Jefferson está aqui, ó. Ele está dentro da equipe de mestrado da disciplina, mas por algum momento ele foi inserido na disciplina antes da atribuição da tarefa, provavelmente. Mas é tranquilo de corrigir. Não entendi. Pode repetir, por favor? Eu não escutei direito. Ah, perdão. Provavelmente ele foi inserido ou modificado na equipe depois que a tarefa foi atribuída. Ah, entendi. Estranhamente, a tarefa 1 e não a tarefa 0 foi atribuída para eles, né? Pois é. Eu acredito que tenha acontecido isso. Aconteceu alguma mudança aí neles, né? Ou alterou talvez botaram um nome errado, algum outro dado, algo assim, aí ele perdeu que a tarefa 1 ele colocou depois, né? O projeto e a lista 0 foram juntos, por isso que está dando problema só nos dois. Pode ser, porque o senhor mandou no dia 6, antes da primeira aula, a tarefa 0 e o projeto, exatamente. E pode ser que esses colegas não estavam ainda na equipe, foram adicionados depois. Vão aparecer para você, mas não estão com a tarefa. Né? Entendi. Então, essas 4 pessoas, por favor, eu já sei que é o Jefferson e o Roberto, né? 2 deles eu já sei quem são. Mais alguém aí que já tenha visto, pode me falar o nome, que aí faltam 2 pessoas. Aí eu já fico sabendo e já consigo fazer aqui a atribuição. Professor, o meu nome também, Daniel Kitek. Ah, o Daniel não apareceu? Tá, Daniel. Quem mais? Mas ninguém que esteja... Ah, pode ser que tenha alguém que não esteja participando da aula ainda, hoje. Bom, eu já sei 3, né? Falta 1. Se vocês virem depois quem é a pessoa que esteja faltando, me avisem, ou se a pessoa que ainda esteja sem o exercício, né, sem as tarefas, me avise, mas eu vou dar uma olhada. Acabando a aula aqui, eu já vejo quem é essa 4ª pessoa e já mando para vocês. Faço aqui eu crio uma tarefa, lista 0 e projeto prático, adicional, só para vocês, só para essas 4 pessoas e deixo conforme está para as outras, para não ter esse problema de alterar.
Então tá, pessoal, obrigado. Vamos continuar aqui. Eu vou fazer isso e aí mais tarde vocês vão receber essas listas. Mas fiquem despreocupados porque com certeza a gente não vai terminar a parte de regressão linear hoje. Então eu ainda vou adiar mais ainda a lista 0 e a lista 1, a entrega, para vocês entregarem até na sexta-feira da semana que vem. Então vai dar tempo de vocês terminarem com calma aí as listas. Quem está terminando a 0, termine e use o resto do tempo para fazer a lista 1. Então faça com calma, não precisa correr. E tentem já dando uma olhada lá no projeto prático, para a gente já ter uma definição que vocês vão fazer e também vocês já para vocês poderem já escrever um resuminho conciso lá do que se trata o projeto de vocês e colocar lá no seu GitHub e me mandar essa definição aí. Então, qualquer dúvida, vocês entrem em contato e, terminando a aula, eu já faço acho essas 4, as 3 eu já sei, né? Falta achar uma e mando as tarefas para vocês. Mas fiquem tranquilos que, com certeza, nós não vamos terminar hoje e eu vou adiar aqui para sexta-feira que vem as 2 listas. Então, aí vocês podem fazer com mais calma. Quem já entregou, quiser dar uma revisada com calma, olhar alguma coisa, mudar, aprender mais alguma coisa, me perguntar alguma dúvida que teve e não teve tempo de perguntar, pode me perguntar. E aí fica para sexta-feira que vem. Então, deixa eu voltar aqui. Queria saber por que sai daqui. Ela sai, mas quando ela quer. Ah, agora saiu. Tá. Então, pessoal, a gente viu aqui esses 2 exemplos, né? De regressão linear com Python, né? Tanto a implementação aqui manual da equação normal, quanto essa implementação feita pela biblioteca scikit-learn através da classe Linear Regression. A gente deu uma olhadinha aqui lá na página da biblioteca. Vocês podem depois acessar lá para ver mais alguns exemplos de outras coisas já. Bom, agora eu vou citar algumas desvantagens da forma fechada, da equação normal, né? Então, a solução da equação normal, ela envolve o cálculo, lembre-se que ela envolve o cálculo da inversa da matriz de atributos transposta vezes a matriz de atributos. Então, se a gente voltar aqui em cima, cadê? A gente precisa calcular essa inversa dessa matriz aqui, quadrada, que é a multiplicação. E isso tem uma complexidade computacional. Essa implementação aí, ela geralmente, ela é denotada nessa forma, nesse formato do Big O. Então, é Big O de n elevado a 2.4. Então, essa complexidade varia de 2.4 até 3, né? Então, um exemplo é que se o número de atributos dobrar, o número de características lá, vai passar, por exemplo, de 2. Então, se vocês tiverem 2 atributos, vai passar de 2. Vai ter, vamos supor que tivesse um atributo e a gente dobrasse, ou seja, fossem para 2 atributos, vai passar de 5, vai aumentar de 5.3 ou a 8 vezes. Então, se você tem um atributo, demoraria 1 elevado a 2.4, dependendo da implementação, porque existem formas mais eficientes, né? A forma mais eficiente para realizar esse cálculo aí da inversa dessa matriz tem essa complexidade, Big O de n 2.4 elevado a 2.4, e a menos complexa, Big O, né? Ou O de n elevado a 3. Caso nós tivéssemos 2 atributos, ou seja, dobrar esse número de atributos, isso aumentaria essa complexidade computacional de 5.3 a 8 vezes. Então, imagine que se vocês tivessem um número de exemplos muito grande, né, um número de exemplos n, e um número de atributos muito grande. Então, essa matriz, lembre-se que essa matriz aqui, voltando, a matriz de atributos, cadê a dimensão dela? Lembre-se que essa matriz de atributos,
Ela é uma matriz que tem dimensão n vezes k mais 1. Então, ela tem n linhas por k mais 1 colunas. Então, imagine que vamos supor que vocês tenham 1 milhão de exemplos e 100 atributos. Imagine o tamanho dessa matriz em memória para fazer esse cálculo aqui, para fazer essa inversão. Então, existe uma complexidade computacional muito alta. Realizar essa inversão, isso demora um tempo, que vai aumentar conforme o número de exemplos de atributos aumenta. Então, essa abordagem ela não é escalonável. Você não consegue ficar aumentando isso indefinidamente sem ter um problema com a complexidade, com o tempo que isso vai levar para fazer essa conta. Então, a gente tem que pensar em outras formas mais escalonáveis, né, para realizar isso, independente do número, da quantidade de exemplos de atributos. Então, adicionalmente, para nós irmos além dos modelos lineares, né, uma regressão não linear, ou seja, uma combinação não linear dos atributos, diferentemente do que a gente faz, que é uma combinação aqui na regressão linear, uma combinação linear, né, dos atributos com relação aos pesos. Se a gente precisar fazer isso, uma regressão não linear, a gente precisa lidar com o fato de que não tem uma equação normal, ou seja, não tem uma forma fechada muitas vezes, em quase 100% dos casos, a gente não consegue derivar, encontrar uma equação com uma equação normal, ou seja, uma forma fechada. Então, como que a gente conseguiria resolver esse problema, né, de uma matriz gigantesca? Imagine vocês rodando essa matriz grande, de, por exemplo, 1 milhão de exemplos por 100 atributos, colocando isso em memória. Vocês vão precisar de uma quantidade muito grande de memória e conforme esse número de exemplos aumenta e de atributos, isso aumenta mais ainda. Essa quantidade de memória de processamento de CPU para realizar esse cálculo. Então, uma solução para isso são as abordagens iterativas, né? São métodos iterativos de busca que vão fazer a atualização dos parâmetros, né, dos pesos à medida que os dados forem sendo apresentados ao modelo. Então, é uma forma que vai fazendo esse ajuste dos pesos, né, para encontrar o ponto ótimo de forma iterativa, de passo a passo. Então, nós temos o gradiente descendente. Então, ele é um algoritmo de otimização iterativo, genérico, você pode aplicar a qualquer problema de minimização, que é capaz de encontrar soluções ótimas para uma ampla gama de problemas. Então, vocês conseguem, qualquer problema que vocês conseguirem modelar com uma minimização de uma função, de uma equação, vocês vão conseguir aplicar o gradiente descendente. Então, eu vou explicar logo em seguida como que ele funciona, mas basicamente, dado que nós temos aquela superfície de erro que é convexa, nós sabemos que por ela ser convexa, ela vai ter apenas um único ponto de mínimo, que é o mínimo global. Então, nós vamos conseguir, com isso, pegar os pesos e passo a passo, ou seja, iterativamente, ir caminhando de um ponto inicial, ou seja, aqui seria o peso inicial. Normalmente, nós inicializamos os pesos com valores aleatórios. Então, ele poderia inicializar em qualquer ponto. Os meus pesos, né, aquele vetor de pesos A, poderia inicializar em qualquer ponto aqui. Até mesmo eu poderia dar sorte de inicializar no mínimo global, mas no caso aqui ele inicializa nesse ponto e iterativamente nós vamos ver, ele vai encontrando qual direção seguir até que ele encontre o mínimo global. Isso é o gradiente descendente. Então a ideia geral aqui é ajustar esses parâmetros, né, os pesos, iterativamente a fim de minimizar a equação de erro. Esse algoritmo do gradiente descendente, ele é utilizado em vários problemas de aprendizagem de máquina. Vocês vão ver que tem até um memezinho lá no final, que eu sempre coloco nos que fala que de máquina, quando você tira aquela desenho, né? Então, se você tirar da aprendizagem de máquina, pessoal, peraí, deixa eu ver, caiu de novo?
Não. Deu umas picotadas. Então, se você tirar a máquina, do aprendizado de máquina, na verdade, o que tem por trás é o gradiente descendente. Ele é utilizado em todos os lugares aqui, até porque a aprendizado de máquina é um problema de minimização, né? Muito melhor do que os métodos utilizando a equação normal, né? Os métodos que têm essas equações fechadas para um grande conjunto de dados. Ele é de fácil implementação, vocês vão ver, vocês vão implementar, vão ver ele rodando, como funciona. A gente aqui não precisa, quando a gente utiliza o gradiente descendente, a gente não precisa se preocupar com as matrizes mal condicionadas, ou seja, as matrizes que têm determinante muito próximo de zero, que sejam quase singulares, elas vão gerar um problema, né? Que elas, conforme o determinante se aproxime de zero, a gente sabe que elas vão ser singulares, e aí elas não são invertíveis. O único requisito aqui é que a função de erro seja diferenciável, que a gente vai ver que a gente fez lá a minimização do erro, a gente precisou diferenciar em relação fazer aquela derivada parcial com relação aos pesos, né? Então, para que a gente utilize o algoritmo do gradiente descendente, a função de erro ela precisa ser diferenciada. Isso a gente vai ver ao longo aqui do curso, que isso é importante. Caso contrário, a gente não consegue treinar o algoritmo iterativamente. Eu teria uma pergunta sobre a questão do normal, a questão da inicialização dos pesos, por exemplo. Ela poderia ser mais acelerado o learning ou não faz diferença você começar, por exemplo, com normal, com menos pontos, né, de entrada ali para fazer... faria inicialmente um cálculo aproximado, né, e estabeleceria o peso inicial baseado nesse cálculo com menos pontos, né, e depois partir para o iterativo. Não sei se... Sim, é uma forma de inicializar. Você pode usar um número bem pequeno de exemplos, né? Com isso você encontra ali uma estimativa, é válido, você pode brincar depois e fazer isso. Pega lá uma base de dados, você cria lá, ao final da aula eu vou colocar tanto no site quanto no Teams aqui os exemplos que a gente vê hoje. São notebooks do Jupyter que você vai conseguir rodar aí na sua casa, no seu computador. E aí você pode brincar, você pode criar uma base de dados bem grande e fazer essa estimativa inicial com a forma fechada e passar esse valor para ser a inicialização dos seus pesos, e com isso você tentar otimizar, chegar mais próximo ali Mas isso é bom, porque é uma boa ideia, porque você vai conseguir aumentar como que eu posso dizer, diminuir o tempo de treinamento. É válido e pode ser usado. Existem outras técnicas. A gente vai ver que lá em redes neurais é interessante saber mais ou menos por onde começar, porque conforme o número de neurônios aumenta, esse problema de começar de pontos diferentes vão gerar vários valores, né? Vários tipos de mínimos, né? Vários tipos de superfícies, e pode te colocar num ponto da superfície de erro muito distante do ponto mesmo de mínimo global. Então, se você tiver uma ideia boa de onde começar, claro, vai te ajudar, vai diminuir o tempo de treinamento, porque como eu disse, é iterativo. Então, se você conseguir diminuir esse tempo aí, o número de passos que ele precisa para ele chegar lá no ponto de mínimo, você já ajuda bastante o algoritmo. Então, aqui é Roberto, né? Isso mesmo. Mas pode sim. Eu falo porque isso também, antigamente, né, ou não antigamente, né, usando o LMS, você fazia algo desse tipo assim, calculava inicialmente, vou dizer, um equalizador adaptativo, você meio que calculava, você chegava a uma solução não ótima, mas já bem próxima, você já direcionava o learning, né, de LMS, e depois eu deixava ele mais tunado, vamos dizer, o equalizador fazendo iterativo, né, bem parecido, né, na verdade. O LMS, se você for ver, ele é muito parecido com o que a gente faz aqui, né?
Basicamente, bem parecido mesmo. E essa questão também que tinha de como inicializar, né? Você às vezes bota só um TAP 1 lá no equalizador e deixa ele seguir, né? Mas também por learning, vamos dizer, porque o LMS usa bem mais processamento, né, do que agora, hoje, esses algoritmos, né? Você partir já de um equalizador calculado também, né? Que é mais ou menos esse mesmo processo aí. Você só otimizava depois iterativamente e ganhava muito tempo de learning. E Sim, quando sim, você sim. estabelece um link de comunicação, né? Quanto menos tempo você levar treinando ali para começarem os dados, né? Melhor, né? Ah, com certeza. É importante. Esse exemplo é bom, ele é bem lembrado. Eles usam mesmo esse tipo de coisa lá em LMS para fazer equalização, para diminuir o tempo. É interessante. E se você já sabe LMS, isso aqui é bem simples. Você vai aprender fácil isso daqui. É praticamente, para não falar que é igual, é igual, mas é um pouco diferente, né? Mas é bem parecido. Bom, então, continuando aqui, pessoal. Então, eu só dei aqui uma pincelada sobre o gradiente descendente. Agora eu vou tentar explicar de onde surgiu esse gradiente descendente, né? Por que o gradiente descendente? Então, isso tudo começa com o gradiente ascendente, que é a direção contrária ali, né? Vamos dizer assim. Então, o vetor de gradiente dessa função, né? Definindo aqui uma função f, com vários parâmetros de entrada, né? x0 até xk, com relação aos seus argumentos, no caso aqui os x, né? xk de 0 até k, é definido por esse vetor aqui, que é um vetor que é chamado de vetor gradiente. Então, nós temos aqui a derivada parcial daquela função com relação ao argumento x0, com relação ao argumento x1 até o argumento xk. Isso é um vetor e ele é definido, né? Geralmente ele é escrito, esse vetor, pelo nabla f. Nabla é f dos argumentos, né? Dos parâmetros x0 até xk. E esse vetor é o vetor gradiente e ele aponta, se vocês lembrarem lá de cálculo, ele aponta sempre na direção em que a função f de x tem a taxa de aumento, ou seja, de crescimento mais rápida. Então, aqui nessa figurinha, depois eu tenho que arrumar aqui que ficou em cima do O. Mas, ó, se vocês olharem aqui nessa curva, vamos supor que essa é a sua função f de x, você tem aqui os valores. Se você está nesse ponto aqui e você tira o gradiente, ou seja, faz o cálculo do gradiente nesse ponto, você vai ter aqui que essa reta tem uma inclinação positiva. Isso significa, se vocês lembrarem lá, quando vocês derivam, né, que se essa inclinação for positiva, significa que o seu ponto de máximo está em frente. E caso nesse ponto aqui, vocês tirem essa derivada parcial, façam o cálculo, vocês vão ter vejam que essa curva, essa tangente aqui, né, essa reta tangente ao ponto, ela tem uma inclinação negativa. Os valores estão diminuindo conforme o x aumenta. Então veja aqui que esse valor negativo vai indicar que você precisa ir no sentido contrário para encontrar o ponto de máximo. E quando você chega no ponto de máximo, é o ponto que a tangente é nula. Porque o ângulo de inclinação aqui da tangente, veja que o ponto tangente a esse ponto de máximo, essa é uma reta, né? A inclinação é nula, não existe, e indica aqui o ponto de máximo nesse caso. Então, a derivada parcial, ou seja, o vetor gradiente no ponto, ele vai dar a direção de máxima variação com relação àquele argumento, né? Com aqueles valores. Para qual direção você deve seguir, qual é a direção do maior crescimento, para você encontrar até aquele ponto onde você encontra um gradiente nulo, que é o ponto, no caso aqui, de máximo. Então, vocês veem que se o ponto fosse aqui, por exemplo, você teria uma inclinação diferente. Essa inclinação vai diminuindo, a inclinação dos pontos, né? A tangente naqueles pontos, vai diminuindo, até que ela fique uma reta que tem inclinação zero. E conforme ela for diminuindo, esse ângulo vai ficando diferente, vai ficando negativo, e você tem esses valores negativos aqui da tangente. Então vejam que, através desses valores do gradiente, do vetor gradiente, nós vamos conseguir encontrar o ponto de maximização aqui dessa curva. Então, só resumindo, o valor do gradiente no ponto
é o vetor tangente, né? Conforme eu mostrei aqui, eu disse. Então, um valor positivo significa que o máximo está à frente, ou seja, você precisa aumentar, ou seja, você precisa adicionar. Se o seu valor x, vamos supor que o seu valor x aqui nesse ponto seja 1, e que você tenha tirado o gradiente aqui nesse ponto e tenha visto que é um valor positivo. Significa que você precisa adicionar, porque veja, vamos supor que aqui é 2 e aqui é 1. Então, você precisa adicionar um valor para que esse ponto, né, que ele caminhe, para que o seu valor x chegue o seu valor x chegue perto ou próximo ou em cima do valor máximo. Então, você precisa adicionar, por exemplo, 1, para que 1 vire 2 e encontre o ponto de máximo. No caso aqui, vamos supor que aqui fosse 3. Então, como o gradiente seu é negativo, significa que você precisa andar para trás, ou seja, você precisa retirar um valor, subtrair um valor do seu ponto atual para que você encontre o ponto de máximo. Então, você subtrairia um 1 aqui, menos 1, do seu 3 para que você encontrasse. Você deveria andar no sentido oposto. Então, veja que o vetor gradiente vai te dar essa direção, para onde ir, dado que você está naquele ponto. Dado que você está aqui, você precisa ir para frente, ou seja, adicionar um valor ou subtrair um valor daquele ponto que você está para encontrar o máximo. E o máximo, quando você encontra, vai ser o ponto que o gradiente é nulo, ou seja, que a tangente tem ângulo zero, né? Então, assim, o gradiente vai ajudar a encontrar o máximo da função f de x. Seguindo na direção do gradiente, a gente vai sempre encontrar o máximo daquela função. Então, o algoritmo de otimização iterativa, só resumindo, tem como objetivo a maximização aqui do f de x, e ele é conhecido como gradiente ascendente, porque você está sempre indo em direção ao máximo. Então, baseado nisso, baseado aqui no gradiente, que vai te dar vai te apontar sempre a direção de máxima variação com relação àquele argumento, né? Para onde caminhar para encontrar o máximo. Se vocês pensarem no sentido contrário, por exemplo, se eu tiro o gradiente da função num ponto e ele está me mostrando para onde ir para encontrar o máximo, e se eu for no sentido contrário? Então, se ele fala para aqui, nesse ponto, eu ir para frente porque o gradiente é positivo, se ao invés... Claro, se eu quero maximizar, encontrar o máximo, eu vou seguir sempre o que o gradiente está dizendo. Mas se ao contrário, se eu tirasse aqui a derivada parcial da função e simplesmente fosse no sentido contrário. Então, vocês concordem comigo que eu vou encontrar o ponto de mínimo da função. Então, eu andaria nesse sentido aqui, ou nesse sentido aqui. Seria diferente. Então, é o que eu vou mostrar agora em seguida, que é o gradiente descendente. Então, se nós formos na direção contrária da taxa de crescimento, dada pelo vetor de gradiente nabla f, ou seja, um menos nabla f, ou seja, a direção contrária do vetor gradiente, nesse caso, a gente vai encontrar a taxa de decrescimento, ou seja, a gente está caminhando em direção onde aquela função tem a taxa de decrescimento mais rápida. Dessa forma aqui, se a gente for sempre no sentido contrário, a gente vai encontrar o ponto de mínimo daquela equação, daquela função de erro. E esse algoritmo nada mais é do que o gradiente descendente. Então, no caso, se vocês lembrarem lá daquele desenho, esse é um desenho tridimensional porque, no caso aqui, eu tenho dois parâmetros, dois pesos que eu preciso encontrar, dois valores que eu preciso encontrar que vão minimizar a minha função de erro. Então, se vocês olharem aqui, ela tem essa forma convexa que, se eu seguir sempre na direção oposta do gradiente, vocês concordam que a gente vai encontrar aqui o ponto de mínimo e com isso a gente consegue minimizar o erro? Então, o desenho que eu mostro aqui é um desenho. Vocês podem substituir o x aqui por um A1, por exemplo, um peso A1, e aqui o erro, para uma dimensão só, para um peso. Se vocês tivessem uma equação hipótese lá, uma função hipótese com um erro apenas, aqui seria o peso e aqui seria o erro. Então, qual direção eu deveria seguir para encontrar o ponto de mínimo, ou seja, o mínimo global ali da minha função de erro,
da minha superfície de erro. Então, no caso aqui, se nesse ponto vocês tirarem o gradiente naquele ponto, ele vai retornar como aqui o gradiente vai ser negativo, a gente sabe que a gente precisa seguir em frente. Porque agora a gente está minimizando e não está mais maximizando a equação. A gente precisa encontrar o ponto de mínimo. E como a gente sabe que a função de erro, utilizando a métrica do erro quadrático, vai dar uma superfície convexa, a gente sabe que vai sempre encontrar o ponto de mínimo, né? Que o gradiente nulo vai sempre dar para a gente, vai sempre mostrar para a gente o mínimo global daquela função. Caso contrário, se o seu gradiente fosse positivo, significa que você precisa seguir no sentido contrário, ou seja, se aqui você tem que seu ponto de mínimo é o valor 2, ou seja, que o seu A1, por exemplo, deveria valer 2, o valor ótimo do seu peso A2 ou A1, tanto faz, fosse 1, nesse caso, você deveria somar um valor e, nesse caso, você deveria subtrair um valor. E aí você encontraria com isso. Se aqui fosse 2 e aqui fosse o valor 1, você deveria adicionar um valor 1 aqui para chegar no ponto de mínimo global, e aqui você deveria subtrair, voltar até que encontrasse o ponto de mínimo. Então, o algoritmo do gradiente descendente é bem simples. Eu exemplifiquei ele aqui nesse pseudo-algoritmozinho aqui. Então, a gente inicializa os pesos, né? A, num ponto aleatório, ou como o Roberto comentou, a gente poderia fazer, caso vocês quisessem encurtar isso, nós poderíamos fazer esse ponto inicial, poderia ser através do cálculo utilizando a equação normal, a equação fechada, com um número bem pequeno ali de amostras, para ser uma coisa bem rápida. Então, você pega isso, né, e inicializa, e então nós atualizamos na direção sempre oposta. Lembre-se que na direção sempre é oposta do gradiente, porque a gente quer minimizar e não maximizar, até que algum critério de convergência seja atingido. Então, a gente utiliza alguns critérios, que é um erro mínimo. Então, a gente vai tentando, um dos critérios que a gente pode utilizar é a minimização do erro anterior. Então, se nós encontrarmos, por exemplo, a cada iteração do algoritmo, o erro for diminuindo, mas a partir de um ponto, o erro atual menos o erro anterior não cair abaixo de um valor pré-determinado, por exemplo, 1 vezes 10 é menos 5, a gente para o treinamento, porque significa que ele encontrou, ele está bem próximo ali, e que os passos que ele está dando em direção ao ponto de mínimo global, eles estão bem pequenos. Então, aqui, eu coloquei esse pseudo código aqui, a gente inicializa os pesos, né, o vetor de peso, num ponto qualquer do espaço de parâmetros, e a gente faz um loop, que até que convirja ou atinge um número máximo. Outra forma também é simplesmente definir um número de épocas, né, um número de vezes que a gente vai executar essa iteração, esse algoritmo, ao invés de estabelecer um critério de convergência, por exemplo, que o erro atual menos o erro anterior não caia abaixo de um valor X, a gente pode também parar quando atinge um número máximo de épocas. Então, vendo aqui, simplesmente, o que a gente vai ter é que o peso A1 recebe o peso A1 atual menos o gradiente. Como a gente está sempre, como eu disse, a gente está andando no sentido contrário da maximização, ou seja, do ponto de massa, a gente subtrai. Porque, lembre-se que o gradiente vai sempre apontar na direção de máximo, variação daquela função. Só que a gente não quer encontrar o ponto de máximo, a gente quer encontrar o ponto que tem a menor variação, a maior taxa de crescimento, que é o ponto de mínimo. Então, a gente sempre anda no sentido contrário. Então, mostrando aqui essa figurinha, a gente tem aqui o valor A, que seria o peso, e aqui o erro. Então, vamos supor que eu tenha inicializado nesse ponto, e a cada passo que eu vou seguindo, eu vejo que eu preciso acrescentar um valor. Ou seja, no caso aqui, nós vamos ver que o vetor gradiente vai retornar um valor negativo, porque vejam que o ponto de máximo está para a esquerda e não para a direita,
Então, o gradiente, como aponta na direção do máximo, ele vai dizer que você deve ir nessa direção aqui para a esquerda e não para a direita. Então, como ele vai retornar um valor negativo, esse outro negativo aqui vai fazer com que você some um valor ao peso. Então, se você inicializou desse ponto aqui, o seu gradiente vai ser negativo. Com esse negativo aqui, você vai somar um outro valorzinho que vai te fazer andar um pouquinho mais em direção ao ponto de mínimo. Então, ele vai sempre te apontar para a direção contrária da maximização. E ele vai sempre aumentar aqui esse valorzinho do peso até que você encontre o ponto onde esse gradiente aqui vai se tornar zero e você vai ver que esse peso não vai mudar mais. Então, o que acontece é, vocês vão ver que conforme a inclinação da reta tangente ao ponto diminui, até que ela se torne zero, você vai aumentando o peso até que esse aumento aqui fique tão pequeno que você não consiga mais alterar esse valor, significando que você encontrou o ponto de mínimo. Então, quando você encontra o ponto de mínimo, essa atualização do peso, ela desaparece, não existe mais, porque esse termo aqui se torna zero e não existe mais atualização. Aqui nós temos, se vocês perceberam, existe esse alfa que é chamado de taxa ou passo de aprendizagem. E essa derivada parcial é o gradiente da função de erro em relação ao parâmetro aí. Interessante aqui de vocês perceberem que a taxa de aprendizagem ela vai ditar o tamanho desses passos aí, ou seja, do deslocamento que a gente dá na direção oposta ao do gradiente. Então, é o passo de aprendizagem, a gente vai ver logo em seguida como que esse passo de aprendizagem é importante, a definição dele, encontrar um valor bom para esse passo, vai ajudar no processo de aprendizado do algoritmo. Se esse valor for muito grande, vocês vão ver que o algoritmo não converge. Se o valor for muito pequeno, vocês vão ver que vai demorar muito para esse algoritmo convergir. Então, existe alguns valores aí que vocês geralmente usam para encontrar esse passo de aprendizagem. Então, é esse passo que vai ditar o quão grande ele chama de passo por causa disso. É o passo que você dá em direção ao ponto de mínimo. Então, ele vai ditar esse tamanho aí desse passo. Então, o passo de aprendizagem alfa, ele pode ser constante ou ele pode decair com o tempo à medida que o processo de aprendizagem prossegue. Então, eu vou mostrar mais à frente que existem algumas formas de ajustar esse passo de aprendizagem de forma que ele decaia conforme o processo de aprendizagem prossiga, né? O número de iterações aumente. Ou simplesmente, em muitos casos, esse valor é constante. Você encontra um valor ótimo e utiliza ele sempre, sem que ele mude. Durante todas as épocas, ou seja, durante todas as iterações de treinamento do algoritmo. Uma observação aqui importante é que o peso, né, o vetor de pesos A, ele deve ser atualizado simultaneamente, ou seja, todos os valores, todos os pesos de A1 até o AK, eles devem ser atualizados do A0 até o AK, eles têm que ser atualizados simultaneamente. Caso contrário, o algoritmo vai apresentar um comportamento desconhecido. Então, como vocês vão ver logo adiante, por que disso? Vocês vão ver que se vocês atualizarem primeiro um peso e depois tentarem atualizar o próximo peso, o peso anterior vai ter mudado e ele vai influenciar no outro peso, porque a equação de erro, se a gente olhar aqui, deixa eu voltar numa... Por exemplo, essa é a função hipótese. Isso aqui seria o seu y chapéu, que é o que você vai fazer aqui, é o valor desejado menos o valor estimado, aproximado. Então, esse h de x é o seu y chapéu. Então, imagine que você atualizou o peso a zero. Para fazer essa conta aqui, você precisa do A0, do A1 e do AK. Então, para obter o y chapéu, você precisa de todos os parâmetros. Mas imagine que você tenha atualizado o A0. Então, se você for calcular esse erro aqui novamente, vocês vão ver que para calcular a atualização vocês precisam dessa equação aqui.
Quando vocês forem atualizar o peso A1, vocês já vão ter atualizado o peso A0. Então, a atualização do peso A1, ela vai estar se baseando numa atualização que você já fez para o peso A0. Mas todos os pesos, eles precisam ser atualizados com relação ao ponto que eles estavam anteriormente, não ao ponto atualizado. Então, quando vocês forem atualizar A0, A1 até AK, isso precisa ser feito simultaneamente, ou seja, com os valores atuais. Vocês não podem primeiro fazer do A0 e atualizar essa equação, em seguida atualizar o A1 e assim por diante, porque essa atualização dos pesos vai influenciar na atualização dos outros pesos. Então, voltando lá. Então, o pseudocódigo aqui, para vocês, o algoritmo para atualização simultânea, é basicamente o anterior, só que mudando aqui agora, que ao invés de ser um escalar, né, um único peso, então não teria esse for each aqui para cada peso, nós fazemos para todos os pesos ao mesmo tempo. Então, nós aplicamos aqui, ao invés de fazer a derivada parcial da função de erro com relação àquele peso, né, o AI, nós fazemos com relação a todos os pesos, ou seja, nós utilizamos aqui o vetor de pesos, o nabla JE, que é o vetor gradiente, que contém o gradiente com relação a todos os pesos. Então, aí a gente atualiza. Vocês podem implementar isso. Esse aqui também pode ser implementado. Você só vai precisar criar uma variável auxiliar ali que armazena o estado anterior dos pesos, para vocês utilizarem esse valor anterior, né, dos pesos para atualizar os pesos, todos os pesos, para que vocês não usem valores já atualizados dos pesos para atualizar novos pesos. É meio complicado, mas vocês vão entender isso quando vocês forem implementar. Então, aqui um exemplo que eu gostaria que vocês tentassem aí agora. Eu vou mostrar já em seguida como que é bem simples, como que resolve. Então, para facilitar a análise, porque logo em seguida eu vou mostrar isso daqui implementado e o gráfico, para a gente conseguir plotar essa superfície de erro e ver esses resultados, a gente só pode, no máximo, ter 2 pesos, né? Porque a partir daí, lembre-se que a superfície de erro eu não consigo mais plotar ela, porque ela teria mais de 3 dimensões, aí já não consigo visualizar. Então, aqui, para ficar bem simples, eu coloquei essa função hipótese aí, né? O nosso y chapéu, que tem apenas o peso A1 multiplicando o atributo x1. Então, qual que seria a regra de atualização para o peso A1 aqui? Então, vamos começar lembrando aqui da equação de erro, né? Que é dada por esse somatório aqui do erro ao quadrado, a média do erro ao quadrado. Então, a gente substitui aqui, vamos lembrar, a gente substitui aqui a função hipótese, então vai ser esse somatório aqui do y menos o y chapéu, ou seja, A1 x1, e em seguida a gente aplica a derivada parcial. Então eu queria que vocês tentassem fazer aí, e conforme forem tendo dúvida, a gente vai conversando, vão me perguntando. Tentem olhar aqui, substituir e em seguida aplicar a derivada parcial do único peso. A gente só tem o peso A1, então vai ser a atualização do peso A1, voltando aqui, a atualização do peso A1 vai ser o A1 anterior menos alfa vezes a derivada parcial da equação de erro em relação ao peso A1. Então, pegar essa equaçãozinha aqui e retirar a derivada, fazer a derivada parcial dela e substituir depois aqui nessa equação de atualização. Então, tentem aí, pessoal, vou dar uns 3, 5 minutos para vocês tentarem, pensarem, até para surgir dúvidas e para a gente já tentar resolver isso e tentar explicar para vocês entenderem bem essa parte. Eu vou tentar também aqui, eu já fiz, mas é bom refazer, né?
O Juliano Silveira. Juliano? Juliano? Eu achei que ele tivesse aqui. Ele deve estar lá, mas não deve estar lá, né? Ô, Juliano, é você que está tentando falar aí? Eu não estou escutando nada. É só um chiado. Se for você que está tentando falar alguma coisa, digita aí. Porque eu não estou ouvindo nada, só estou ouvindo chiado. Deixa eu ver se é ele. Não, não é ele. E aí, pessoal, vocês estão conseguindo fazer? Pessoal, tem alguém que teve algum problema? Bom, eu vou passar aqui para mostrar para vocês como que a gente resolve. Tem alguém com o microfone aberto aí. Ô, Juliano, é você? Eu não estou te ouvindo, não. Eu vou te colocar no mudo. Só tem chiado. Não, só chiando. Não, não, se você está me ouvindo, se você estiver me ouvindo, faz um chiado aí. Agora, se você estiver me ouvindo mesmo, desliga o chiado, põe no mudo. Não, eu não estou ouvindo nada que você está falando. É só para te falar que você me mandou mensagem no Skype, mas eu demorei para ver porque eu não estou usando mais o Skype. Desculpa, mas eu te adicionei aqui na aula. É porque o pessoal lá do Natel pediu para usar o Teams e realmente é bem melhor. Eu consigo fazer mais coisas, colocar as tarefas e tudo mais. É bem mais profissional, vamos dizer, fica melhor. Então, esse semestre eu comecei a usar e até a gente voltar às aulas presenciais eu vou usar ele. Então, eu não tinha visto. Eu vi esses dias, acho que foi ontem, antes de ontem, que eu vi que você me mandou mensagem. Desculpa a demora. É que eu não, e, pessoal, pessoal do semestre passado, o atendimento vai ser aqui pelo Teams mesmo. Eu não estou usando mais o Skype. O pessoal do Natel pediu para usar o Teams. É uma plataforma bem melhor mesmo. Eu não tinha usado até então.
Então, o atendimento vai ser pelo Teams mesmo. Qualquer dúvida, vocês mandem aí no Teams. Então, vocês tiveram algum problema? Esse é um exemplo bem simples. Eu vou mostrar aqui como que vocês podem resolver, né? Então, essa função hipótese aí, o seu y chapéu, né, que é a aproximação do valor desejado, valor real, é um A1 x1. Então, a função de erro aqui, substituindo lá, né, que foi o que eu falei para vocês, substituo esse y chapéu aqui na função de erro. A função de erro já substituindo vai ser dada por esse somatório aqui, né, 1 sobre n, somatório do y, o y observado menos o y aproximado aqui, que na verdade, esse y chapéu substituindo vai ser o A1 vezes o x1, essa subtração ao quadrado. Então, aplicando aqui, lembrando lá da derivada parcial com relação ao peso A1, se vocês colocarem aqui essa derivada, né, parcial, vocês conseguem passar esse cara, vocês conseguem colocar essa derivada parcial para dentro do somatório. Então, vai ser um somatório de derivadas parciais. Somatório de derivadas parciais desse termo, y menos A1 x1 ao quadrado. Então, essa derivada aqui nada mais é do que 2, por isso que tem esse 2 aqui, vezes aquele próprio termo, vezes a derivada interna, né? A derivada. Então, esse 2 aqui, ele desce. Você tem seu valor entre parênteses aqui, você repete ele com esse 2 menos 1, lembrando lá da derivada, né? Isso aqui vai diminuir, vai virar 1. E a derivada interna. Então, isso aqui vocês podem aplicar a regra da cadeia, se vocês quiserem para fazer, mas de cabeça você já deve saber que o 2 cai, desce aqui, você repete, subtrai 1 aqui do valor do expoente e tira a derivada da parte interna do parênteses aqui. Então, a derivada dessa parte interna com relação a 1, esse termo é zero, porque a gente não tem A1 aqui, e aqui sobra apenas o x1. Então, a gente vai ter menos, veja que tem esse menos aqui, vai aparecer um menoszinho aqui. Então, a sua derivada parcial da função de erro com relação ao peso A1 retornando, né, jogando de volta ali na equação, é menos 2 dividido por n, somatório do y observado menos o A1 x1 vezes x1. Então, a sua equação de atualização do peso ela vai se tornar A1. O novo A1, né, o atualizado, vai ser o A1 anterior mais o alfa. Lembre-se que tem o alfa. Somatório, né, de todas as observações, né, da observação 0 até a observação n-1, do y observado, menos o seu valor y estimado, né, aproximado, que é o y chapéu, vezes o x1. Então, isso é a sua função de atualização do peso A1. Então, aqui só mostrando que esse alfa, eu absorvi dentro dele, né? Veja que sumiu aqui o 2 dividido por n. Vocês vejam que esse 2 dividido por n, ele foi absorvido aí pelo passo de aprendizagem. Então, a gente pode acomodar dentro do passo de aprendizagem esse valor aqui. Então, essa é a equação de atualização. Então, só mostrando aqui, veja que se nós temos essa forma aqui da equação de erro, né, da função de erro, e nós estivermos nesse ponto aqui, nós sabemos que o gradiente aqui vai fazer com que nós caminhemos em direção ao ponto de mínimo. Professor, Oi? Uma dúvida, o termo que sumiu aí foi o menos 2 sobre n ou 2 sobre n? Porque o menos ali eu não sei para onde, eu fiquei perdido para onde ele foi. O que acontece é o seguinte, lembra que a equação de atualização é essa. Já tem um menos aí, né? Aí mais. Beleza. Porque o gradiente vai voltar um menos, e esse menos vai com esse menos aqui vai virar um mais lá. Dá um mais. Tranquilo então, beleza. É por isso que fica mais aqui. E o 2n é absorvido aqui no alfa. Tranquilo, agora entendi.
Então, veja aqui nesse desenho aqui, que o gradiente aqui vai ser negativo. Então, vai fazer com que você some um valor, aquele valor inicial do seu A1. Então, se o seu A1 começou com o valor 1 e o A1 ótimo é 2, você vai adicionando valores aqui. Essa atualização vai ser sempre positiva, né? O A1 aumenta e vai se aproximando do mínimo. Então, esse valor aqui vai fazer com que aumente, vai aumentar o valor do seu A1 conforme ele for aproximando aqui do A1 ótimo. E caso contrário, caso o ponto inicial, lá, o seu A1 inicial, tivesse depois do ponto A1 ótimo, haveria uma subtração. Então, esse retorno aqui, esse valor seria negativo e você subtrairia do seu A1 inicial até que você voltasse ao ponto de mínimo, ali, o mínimo global. Eu tenho aqui um exemplo, eu vou abrir para vocês. Deixa eu mostrar lá no Jupyter, deixa eu mudar a tela aqui. Deixa eu só lembrar qual exemplo que é. Exemplo 1. É esse aqui. Então, eu vou mostrar aqui, ó, isso que a gente acabou de fazer ali na apresentação, eu vou mostrar aqui através de uma implementação utilizando o Jupyter. Então, esse exemplo, depois da aula, eu vou colocar todos os exemplos num zip, aqui no Teams e também lá no site, para ficar nos dois lugares, caso alguém tenha problema. Então, eu importo, né, as bibliotecas, os módulos necessários, eu vou precisar para plotar o Matplotlib, o Pylab, o NumPy e o Random. Então, aqui eles chamam de funções mágicas do Jupyter para poder as figuras aparecerem aqui logo embaixo, da onde eu ploto. Existem outras, né? Não só o inline, tem umas outras para poder o gráfico ficar interativo, você conseguir rodar ele. Mas eu tenho tido alguns problemas, não sei porquê, eu acho que a versão do meu Jupyter já está um pouco antiga. Quando eu mudo isso daqui, eu não sei, eu não consigo usar, com algumas bibliotecas eu tenho erro. O inline sempre funciona, então para não ter problema, para vocês conseguirem ver tudo certinho, eu coloquei com o inline. Mas existem outras. Acho que tem uma que chama Notebook, que vocês colocam Matplotlib Notebook, que ele consegue mostrar aqui, você consegue as dicas do Jupyter para chamar de funções Magic Function. Pessoal, caiu, agora voltou. Então, aqui eu criei, né? Aqui eu tenho uma variável que eu estou definindo o número de exemplos, né? De observações que eu quero criar. Eu estou criando 10.000. Crio as minhas features, né? O vetor X. No caso aqui, ele vai ter M observações por uma coluna. Em seguida, eu tenho aqui o observado. Vocês podem ver que, na verdade, esse caso aqui, ó, a função real é apenas 2 vezes x. Esse termo de ruído aqui é por causa da observação. A nossa observação é ruidosa. A função real, a função que a gente quer aproximar de verdade, é apenas 2 vezes x. Então veja que é parecido com o que a gente fez aqui, né? A gente só tem um peso, a gente não tem o bias lá, o A0, é apenas A1, X1. Então, A1, que é o 2, X1, que é o X aqui, também criei. Em seguida, eu crio aqui uma forma, vocês podem analisar depois esse código, que eu estou plotando a superfície de erro aqui. No caso, essa superfície de erro, ela tem apenas um peso, então eu tenho o A0 aqui e o erro no eixo Y. Vejam que é uma superfície convexa. Então, o que eu faço aqui, eu gero vários valores, de menos 30 até 34. Então, eu gero 200 valores, de menos 30 até 34, que é o que eu faço aqui, de menos 30 até 34 mais ou menos.
E com isso, eu vario, né? Eu jogo. Vejam que eu tenho aqui o meu y chapéu, A1. Então, essa é a minha função hipótese. É o valor, é a função que eu quero encontrar. Ou seja, eu quero encontrar esse peso A1 aqui, que me faça esse y chapéu ser a minha função hipótese, que aproxime o melhor possível, ou seja, que minimize o erro quadrático médio, com relação à minha observação. Então, eu tento encontrar esse 2x aqui, dado que eu tenho essa observação ruidosa. Então, aqui o que eu faço é, baseado nessa função hipótese que eu tenho aqui, A1x, eu ploto. Vejam que isso aqui nada mais é do que a minha função de erro. Então, é 1 sobre n, ou seja, o número de observações, somatório, né? Do quadrado do valor observado, do valor ruidoso, menos a hipótese. O valor da hipótese com o valor A1. Aqui eu estou variando todos os valores, de menos 30 até 34. Então, eu tenho 200 valores linearmente espaçados. O Linspace vai me dar valores linearmente espaçados de menos 30 a 34. Então, eu pego, jogo esse valor aqui, calculo o erro, armazeno aqui nesse J, que é o erro, né? É o JE, e em seguida eu ploto para mostrar para vocês aqui a superfície de erro. Então, vejam que a superfície de erro vai dar mais ou menos aqui um valor que seria aqui, no caso, 2. Se eu conseguisse mostrar aqui, eu vou melhorar isso aqui depois, eu vou colocar o ponto aqui, mas o erro está aqui em torno de 2, o erro mínimo, né? Onde é o mínimo da função de erro, vai dar mais ou menos em 2, que é o ponto que a gente precisa encontrar. Então, aqui eu plotei a superfície de erro. Em seguida, eu uso a forma fechada para encontrar aqueles pontos de mínimo. Então, vocês vão ver que é a mesma implementação que eu usei lá atrás, que eu coloquei na transparência para mostrar como encontrar através da forma fechada. Então, ele está calculando aqui, está encontrando aqui o A ótimo, né? Que seria o 2. Faço aqui a conta do erro para aquele ponto. Vai dar um erro muito próximo de 0. E em seguida, essa aqui é a implementação do gradiente descendente. Então, mostra aqui a implementação, depois vocês conseguem acessar esse código, ver. Aqui eu estou inicializando os meus pesos com 0. Inicializando também o meu erro, né, o meu vetor de erros com 0. Em seguida, como eu tenho um único peso, eu inicializo ele com o valor menos 30, que eu quero que ele comece bem aqui, nesse ponto aqui. Que eu quero ver ele descendo, 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 até encontrar o ponto de mínimo. Então, para demonstrar, eu inicializei o peso com menos 30. Poderia ser com um valor aleatório, ou, que nem o Roberto comentou, poderia usar a forma fechada, para encontrar um A ótimo com um valor bem pequeno aqui de exemplos, e com isso utilizar aqui para inicializar. Então, a minha função hipótese, né? No caso aqui, A1 vezes x, calculo o erro para esse valor inicial, ou seja, para esse valor de menos 30, vai dar esse valor aqui de erro, bem alto, quase 35.000. Em seguida, o que eu faço? Eu tenho aqui o meu laço de repetição, ou seja, que vai passar pelo número de épocas. O que eu faço aqui para parar, eu faço se uma dessas condições acontecerem, que esse erro na verdade é aquilo que eu comentei, que é o erro atual. Não, desculpe, o erro anterior menos o erro anterior, o erro anterior menos o erro atual cair abaixo de um valor igual a 0.001, ou seja, se for maior, né, eu paro, e quando atingir o número máximo de iterações. No caso aqui, eu defini que o número máximo de iterações é igual a 10.000, então, quando um dos dois acontecer, eu paro. Então, eu paro a atualização dos pesos. Então, aqui tem a implementação lá daquilo que vocês calcularam aqui. Então, tudo isso que está aqui, essa equaçãozinha aqui, está implementada aqui. Vocês podem ver lá que está aqui. Eu acabei não colocando aqui no alfa, não incorporando
o 2N no alfa. Eu deixei aqui para vocês verem. Vocês podem tirar esse valor aqui. Vocês podem tirar e aí vocês vão ter que ajustar. No caso, eu ajustei aqui manualmente, encontrei que o valor do alfa deveria ser 0,01. Mas se vocês tirarem esse valor aqui e incorporarem aqui, o alfa absorver esses valores, vocês vão ter que refazer isso aqui. Então, depois vocês brinquem, se quiserem, vocês podem tirar aqui o 2 dividido por m, pelo número de observações, e verem o que acontece. Então, vocês vão ver que vocês vão ter que atualizar isso aqui, muito provavelmente aumentar esse valor aqui. Então, aqui está a atualização do peso. Eu aplico essa atualização ao peso. Não está mais aqui porque tem um menos aqui, então esse menos vai vir para cá, update aqui. Então, vai se tornar mais, vai ficar igual que está implementado aqui. Está implementado que a gente derivou aqui. Em seguida, eu aplico esse novo peso, né? essa nova atualização do peso que eu obtive, eu aplico ela na minha função hipótese, e com essa função hipótese, com esse valor da função hipótese, eu calculo o erro naquele ponto. Então, eu vou armazenando aqui nesse vetor JGD, que é o erro do gradiente descendente, eu vou armazenando os erros conforme eu vou andando aqui em direção ao mínimo global. Em seguida, eu ploto a figura. Deixa eu ver. Eu vou rodar tudo aqui desde o zero para que ele plote a figura novamente. Vamos ver se eu vou ter algum problema. Às vezes demora um pouquinho. Plotou. Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, vejam aqui que eu armazenei os erros, né? Nesse vetorzinho. Eu armazenei todos os erros que ele obteve para encontrar o mínimo global. Então, aqui eu ploto novamente a função de erro, né? A superfície de erro e os passos, os valores dos pesos. Então, vejam lá que quando eu inicializei com o peso menos 30, esse x aqui mostra o passo inicial. Então, eu inicializei com menos 30, o erro é muito alto. O próximo passo, ou seja, quando a gente fez lá o gradiente e atualizou aquelas equações, vai fazer com que eu venha para esse ponto aqui. Então, foi um grande passo, porque a inclinação aqui é muito grande. Então, eu consigo andar bastante. Conforme a inclinação for diminuindo, a inclinação da reta tangente for diminuindo, percebam aqui que esses passos vão diminuindo. Por quê? Porque lembre-se que esse carinha aqui vai te mostrar o ponto de mínimo. E o ponto de mínimo é onde a reta tangente tem inclinação igual a zero. Ou seja, esse cara aqui, esse termo, essa derivada parcial, ela tende a zero. Conforme vocês forem se aproximando, o algoritmo, né, for se aproximando do ponto de mínimo, aquele passo vai diminuindo. Mesmo que esse passo seja muito grande, o valor do gradiente vai se tornando igual a zero. Então vejam que ele vai caminhando, né, ele dá esse passo grande no início, já diminui o passo aqui um pouquinho, diminui mais, até que ele chega aqui nessa estrelinha vermelha, que é o ponto de mínimo global. Então, depois que ele chega aqui, ele não sai mais. Por quê? Porque não existe mais atualização. Esse parâmetro aqui, né, esse termo aqui de atualização, ele se torna praticamente nulo e aí você não atualiza mais o peso. Então ele fica paradinho aqui em torno do ponto de mínimo global. Então vocês podem brincar depois com esse cara aqui, inicializar com outros valores, retirar esse termo aqui e ver o que acontece. Inicializar o peso com o valor aqui da fórmula fechada, né, da equação normal. Vocês podem fazer várias coisas. Em seguida aqui, eu estou mostrando o erro versus o número de iterações. Então, veja que o erro, aqui é o número de iterações que eu usei. Vejam que, depois de um certo tempo, o erro ele se torna praticamente constante. Então, depois de um tempo, se vocês perceberem que é uma outra parada, né, um outro critério de parada, é que quando vocês veem que o erro atual menos o erro anterior é bem pequeno, né?
isso pode fazer com que, isso pode mostrar que o algoritmo já convergiu, que ele já encontrou uma solução ótima e você pode parar. Então, essa é uma outra forma de parada. Você pode, que nem eu defini lá, caso esse erro aqui entre duas iterações caia abaixo de um valor que eu estabeleci aqui, ou que o número de iterações seja atingido. No caso aqui, ele parou com 8 iterações, foi bem rápido. Eu coloquei aqui 10.000 iterações no máximo, mas ele parou por causa desse critério aqui, não pelo critério do número de iterações. Então veja que depois de 8 iterações ele já parou e já me deu um valor bom. Então aqui eu só comparo, né? Eu estou imprimindo aqui o valor que nós encontramos lá com a fórmula fechada, né? Com a equação normal. Então o A ótimo aqui é 2.028 e o encontrado aqui com o gradiente descendente é 2.027. Se a gente continuasse deixando ele andar mais um pouquinho, aumentasse aqui talvez se eu aumentasse aqui talvez para um outro valor qualquer, talvez ele aumentasse o número de épocas. Então ele já está mais próximo ali do valor ótimo que o fórmula fechada encontrou. Acho que aqui ele foi umas 9 iterações. Então, conforme vocês aumentam esse valor aqui, né, diminui, né, esse erro, ele vai treinar mais, vai chegar mais próximo. Mas muitas vezes esse valor já seria, não precisaria nem de ser o ótimo, já seria o suficiente utilizar esse valor aproximado aqui. Não precisaria otimizar tanto, porque demoraria mais tempo e talvez não fosse necessário. Então, depois eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês conseguem rodá-lo e a partir deles vocês conseguem resolver os exercícios também da próxima lista, quando eu liberar, ainda não vai ser essa semana. Então, voltando lá, um outro exemplo, pessoal, tentem aí também, por favor. Esse já é um pouquinho mais difícil, mas é a mesma coisa, não tem diferença quase. Só que agora, essa função hipótese, né, ela tem dois pesos, o A1 e o A2. Então agora eu vou ter duas atualizações. Anteriormente, como nós tínhamos apenas o peso A1, havia apenas uma atualização, né, do peso A1, mas agora eu preciso de duas atualizações, do peso A1 e a atualização do peso A2. Então, baseado no que vocês fizeram, vocês viram como fazer aqui do exemplo anterior, eu vou deixar ele aqui. Eu peço para vocês tentarem fazer desse outro exemplo aí, por favor. Eu vou dar uns 3, 5 minutos. Eu vou no banheiro rapidinho e já volto. Aí vocês me perguntam se tiverem alguma dúvida. Ah, não. Eu não vou deixar. Se eu mudar para cá, vocês não vão ver, né? Mas se vocês estão com os slides abertos aí da aula, vocês conseguem ver. Na verdade, vocês conseguem ver até a resposta, né? Mas tentem fazer aí para entenderem como que isso é feito. Eu vou deixar aqui no exemplo mesmo, mas caso vocês tenham os slides aí, vocês podem voltar no exemplo anterior para entender, baseado no exemplo anterior, como que resolve aí esse exemplo 2. Eu já volto.
Pessoal, conseguiram? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Nossa, está esquentando muito, está ficando muito quente. Vocês querem mais um tempinho ou já dá para passar lá para o slide? Por mim, pode passar, professor. Tá, eu vou passar aqui. Ué, cadê? Então, mesma coisa, é praticamente igual, não tem dificuldade, sabendo aplicar aí a derivada, vocês vão conseguir resolver. A diferença é que nós temos agora dois pesos, né? Então, substituindo aqui o y chapéu lá na função de erro, em seguida aplicando a derivada, né? Passando aqui a derivada para dentro do somatório e fazendo isso para cada um dos termos, né? Nós vamos precisar fazer agora para os dois pesos, né? A1 e A2, que são os pesos que nós temos. Nós vamos encontrar aqui essa equaçãozinha aqui essa equação que é a derivada em relação ao peso AK. Eu chamei de AK, que tanto faz para o A1 e para o A2. A derivada vai ser praticamente a mesma, com a única diferença do x multiplicando aqui no final. Então, para a atualização do A1 vai ser o x1 e para o A2 vai ser o x2, né? Então, não tem muita diferença daquilo que vocês fizeram anteriormente. A única diferença vai ser a diferença, o valor aqui do atributo multiplicando. Então, basicamente, a atualização aqui desses dois pesos é dada por essa fórmula, né? Genérica. O AK atual, o novo AK vai ser o AK atual, mais o alfa, multiplicando o somatório, né, de todos os exemplos, aqui o somatório de todos os exemplos, do erro do y, né, o observado, menos o seu y chapéu. Então, isso aqui você pode substituir pelo y chapéu, vezes o xk. Então, para o A1, x1 e A2, x2. Então, é basicamente a mesma coisa. A única diferença agora, novamente, o peso aqui, né? O peso não, desculpe, o 2 sobre n eu absorvi aqui, por isso que sumiu aqui. O mais é por causa do menos aqui, que multiplica lá no menos da atualização. É a mesma coisa do exercício do exemplo anterior. A diferença agora é a superfície de erro. Então, essa superfície de erro vocês já viram antes. Nós temos dois pesos, o A1 e o A2, e aqui o erro. Então, vejam que ela é convexa, conforme nós já discutimos, né, que é uma das propriedades aí de utilizar o erro quadrático médio como métrica de erro. Aqui eu tenho a superfície de contorno, né, que eu já comentei. É como se eu estivesse olhando essa superfície de erro de cima, né, e traçando essas curvas de nível aqui, que me mostra como se fosse uma curva de nível com profundidade, né, com elevação de um terreno. Então, ela, na verdade, a elevação aqui é o erro. Então, cada círculo aqui tem o mesmo erro. Então, percebam que o erro vai diminuindo conforme eu vou indo em direção ao centro do círculo, até que eu encontro o ponto de mínimo global, que está lá embaixo. Então, esses pontinhos, esses sinais de x aqui, esse x que eu coloquei, são os passos, né, do gradiente descendente indo em direção ao ponto de mínimo global. E aqui também eu coloquei o erro, né? O erro versus o número de iterações necessárias para chegar nesse ponto. Tenho também esse outro exemplo, vou abrir ele aqui rapidamente. É o exemplo 2.
Então, é a mesma coisa que eu fiz anteriormente, eu importo aqui as bibliotecas que eu vou precisar, configuro, defino o número de exemplos, né, de observações, crio aqui os valores que eu vou precisar, né, o x1 e x2. Além disso, tenho aqui a minha função original. Então, tem a função original, que seria o 2x1 mais 2x2, e a observação, que é uma observação ruidosa, que eu adicionei o ruído aqui. Então, essa aqui, novamente, seria a função que eu gostaria de encontrar. Então, seria que é a função que eu gostaria de encontrar os valores dos pesos. Então, aqui, novamente, eu coloquei, deixa eu executar aqui, esse aqui eu já passei. Vou plotar a superfície de erro. No caso, diferentemente do anterior, nós temos dois pesos, então eu crio valores de menos 30 a 34 para o A1 e de menos 30 a menos 34 para o A2 também. Crio um mesh grid para poder mesclar esses valores, né? Criar um grid mesmo de valores A1 e A2 para poder plotar, porque conforme vocês vão ver aqui, e vocês já viram lá no slide, é uma figura tridimensional, então eu preciso ter esse grid, né, de A1 e A2 e valor de erro. Então aqui eu estou plotando a superfície de erro, depois vocês podem ver aqui como eu faço, mas é a mesma coisa do outro. A diferença é que o Y chapéu aqui agora, ao invés de ter um único parâmetro, ele tem dois, né, o A1 e o A2, e eles têm duas dimensões, porque a gente precisa correr aqui tanto no eixo do A1 e no eixo do A2. Então vão ter dois laços for para correr esses parâmetros e aplicar aqui para calcular o Y chapéu. Então, em seguida, eu calculo o erro para cada par de A1 e A2 e vou, com isso, armazenando aqui agora uma matriz, né, com duas dimensões, e depois ploto isso aqui agora no caso aqui, eu estou plotando com esse parâmetro Projection 3D, para conseguir plotar com esse parâmetro Projection 3D, conseguir plotar uma superfície em 3 dimensões, para a gente conseguir ver direitinho essa superfície de erro. Então é tranquilo isso aqui. Em seguida, faço o cálculo de forma fechada, né, do A ótimo, da matriz de pesos. Agora é um vetor de pesos. Agora vocês vão ter um vetor, né, com duas posições, o A1 e o A0. Baseado nessa resposta que eu tenho, ótima aqui, né, utilizando a fórmula fechada, eu calculo aqui, eu encontro o Y chapéu para aqueles dois pontos, para aqueles dois pesos ótimos, e calculo o erro para esse cara. Em seguida, eu aplico aqui o gradiente descendente. Então, ele está fazendo aqui a conta, está encontrando. Deixa eu plotar. Então, basicamente, a mesma coisa do anterior. A diferença é que agora vocês têm dois pesos. Então, aqui é a forma que eu fiz, né? Através de uma matriz, né? De duas dimensões para armazenar os pesos. Então, por isso que eu criei essas duas dimensões, para armazenar os valores dos pesos conforme eu for mudando o número de épocas, for iterando aqui no algoritmo, né? Então, eu inicializo os dois pesos em menos 30, então é como se eles começassem os dois em menos 30. Então, lá atrás, então ele vem por aqui. Então, menos 30 e menos 30, então vai ser mais ou menos por aqui. Um valor bem alto de erro. Calculo o meu erro inicial, né, para aquele ponto inicial. Então, tenho aqui o Y chapéu, faço o erro, né, jogo lá na equação de erro e armazeno aqui na primeira posição para me indicar que esse é o erro que eu encontrei com esses dois valores aqui iniciais. Tem aqui o mesmo critério de parada da outra vez, né, que se o erro entre a atualização atual e a atualização anterior for maior do que esse valor aqui que eu estabeleci, ele para, ou que ele encontre um número máximo, né, que ele itere
o número máximo de vezes que eu estabeleci, que foram 10.000 vezes. Aqui eu encontrei também, empiricamente, tentativa e erro, para mudar o alfa, né, o passo de aprendizagem. Então eu executo o algoritmo do gradiente descendente, calculo aqui para cada passo, né, para cada iteração do algoritmo, eu calculo o erro com aquele novo passo e armazeno isso também aqui nesse vetor para poder plotar depois e vocês verem o algoritmo andando, ele caminhando em direção ao mínimo global. Aqui vocês veem que ficou, eu vou mostrar por quê. Vejam que o valor do passo de aprendizagem está muito grande. Então eu vou variar aqui, ó. Por exemplo, eu vou mudar para 0.01 e vou rodar de novo o algoritmo e vou plotar a curva, vamos ver. Já deu outra cara, vejam só que agora eu comecei lá de menos 30 e 30, né? E ele vai caminhando em direção ao mínimo global que eu encontrei como eu sei qual é o mínimo global ótimo, né? Através lá da forma fechada, da equação normal, eu sei que aqui está o mínimo global. Então, quando o valor do passo de aprendizagem é muito pequeno, vocês vão ver que ele vai ter muitos passos, ou seja, vai demorar muito tempo, ele vai precisar de um número de iterações muito alto para encontrar o mínimo. Então, vamos supor que eu diminua mais ainda isso aqui. Vejam só, o número de iterações que ele precisou, a gente consegue ver isso aqui, ó. Ele precisou de mais de 3.000 iterações para encontrar o mínimo. Então ele vai bem devagarzinho, porque o passo é muito pequeno. Então, às vezes é um pouco chato, você tem que tentar. Existem algumas técnicas para fazer isso automaticamente, a gente vai ver lá na frente que existem coisas mais inteligentes. Aqui é só para a gente aprender mesmo. Vamos supor que agora eu mudei. Vejam só que agora o passo ficou grande demais. Ele está passando do mínimo, ele está ultrapassando o mínimo e não consegue voltar. Ele não converge. Ele começa a oscilar, ele começa a passar entre o mínimo. Deixa eu voltar. Ele até dá um erro aqui, ó. Ele fala que encontrou escalares, encontrou valores inválidos. É porque está muito grande. Então, se você coloca um valor um pouco menor, vejam só, eu já diminuí aqui o valor, já levou um menor número de iterações para encontrar o ponto de mínimo global, e o número de iterações aqui já diminuiu bastante, já foi para 40. Para mais de 3.000 ele baixou para 40. Então, eu vou bater sempre nessa tecla que o passo de aprendizagem é importantíssimo. Um valor muito pequeno vai fazer com que a convergência ela aumente, né? O tempo de convergência aumente muito, e um passo muito grande vai fazer com que você não convirja. O que vai acontecer é que quando o passo é muito grande, ele pode começar aqui, pode vir para cá já, num primeiro passo, mas o que acontece, como o passo é muito grande, ele vai passar do ponto. Então ele vai passar para o lado de lá, aí a próxima iteração ele vai passar para o lado de cá, porque o passo é muito grande, ele não consegue diminuir ao ponto de chegar próximo aqui e o gradiente tender a zero. Porque o passo é muito grande, ele fica oscilando, ele fica pulando aqui entre o valor do ponto de mínimo. Então a gente vai ver isso depois na próxima aula, o porquê que ele fica pulando e como que a gente pode fazer para evitar isso nas próximas aulas, né? Então isso é muito importante. No nosso caso aqui, é interessante vocês brincarem, alterarem esse valor e verem o que acontece. Por exemplo, se eu aumentar um pouquinho aqui, o que aconteceria? É muito tentativa e erro. Então vejam que um pouquinho só que eu aumento, não foi muita coisa, ele já não converge mais. Eu quero encontrar um valor que dê um resultado mais
Agora ele já convergiu. Ó. Mas a partir daqui, eu acredito que ele não vai convergir mais. Não, ele ainda está convergindo. Então, eu só queria mostrar para vocês para ser mais uma visualização um pouquinho melhor do que aquela que eu mostrei quando ele não converge. Ele ainda está convergindo. Eu não estou conseguindo, ele não tá. Quando ele sai do ponto, ele. Mas na próxima aula eu tenho umas figuras melhores. Mas o que eu queria mostrar aqui, ó, que conforme o passo aumenta, ó, vejo que aqui é o passo inicial e já de primeira, no primeiro passo ele já vai lá na frente, né? Então já está bem grande. No caso ainda ele está convergindo. Então, como ele já está bem próximo, o gradiente já está bem baixo, bem tendendo a zero. Então ele consegue chegar ali no mínimo global. Mas caso isso aumente mais um pouquinho, ele já passa para o lado de lá, ou seja, ele passa para o outro lado, e aí ele fica nesse vai e vem aqui, tentando encontrar, mas como o passo é muito grande, ele nunca chega num ponto da curva, né, da superfície de erro, que o gradiente seja bem pequeno, que faça com que ele convirja. A gente vai ver isso, um exemplo melhor na próxima aula. Então veja aqui que ele convergiu, né, dá um erro bem pequeno, fica bem pequeno, só que ele levou bastante interações para encontrar isso. Na verdade, isso. Eu vou disponibilizar esses exemplos, pessoal, para vocês mexerem, trabalharem com eles, brincarem. E eu acho que por hoje... eu vou parar por aqui. Já são 11h50. Vocês têm alguma dúvida do que eu expliquei? Eu não, professor. Não, professor. Eu acho que é fazer exercício mesmo. Vai ter uma lista para essa parte de regressão linear, eu ainda não vou liberar, não. Então, façam lá a lista 0 e 1. Eu vou expandir lá, mudar, alterar a data de entrega, né? Passar para a próxima sexta. Então, assim que eu terminar a parte de regressão linear, eu libero a outra lista e vocês fazem. Então, vocês façam a lista 0 e 1 com calma, não precisa correr. E a gente vai vendo com calma e eu vou liberar, eu vou colocar os exemplos do que eu mostrei. Ainda tem mais um exemplo ainda, que a gente vai ver na próxima aula. A gente volta do exemplo 3. É bem parecido também, eu vou pedir para vocês tentarem fazer. E aí eu mostro também e a gente continua com a aula a partir do exemplo 3. Mas eu já vou deixar lá os notebooks do Jupyter com os exemplos que eu tenho aqui implementados, caso alguém queira ver como que faz, para você já ir se ambientando. Então, pessoal, qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem aí pelo Teams e eu vou adicionar aquelas 4 pessoas, o Jefferson, o Roberto, o Daniel e mais um que eu não sei quem é, vou descobrir, e vou deixar os exemplos lá. Acho que é isso, o horário de atendimento no Teams, né? Vocês me chamem no Teams, eu só preciso lembrar que acho que é na quinta às 3h30 até às 5h30. Perfeito. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu não lembro se o senhor falou na primeira aula, mas já tem as datas das provas? Não. Eu vou mandar para vocês algumas. Eu vou criar lá uma enquete para a gente definir. Eu vou dar umas 3 datas lá e a gente vota e vê quem tiver votado no que perdeu, a gente tenta ver por quê. E se for um caso muito grave, a gente tenta mudar, encontrar. Mas aqui no mestrado é mais tranquilo as datas, não tem que ficar. A gente pode definir a gente mesmo e não precisa seguir o cronograma lá da graduação. A gente pode definir assim, quando terminar até tal parte, a gente faz a provinha. Tranquilo. A outra dúvida, ela vai ser remota assim também, no horário da aula? Então, eu não sei ainda, porque estão dizendo que a gente vai voltar às aulas presenciais agora no mês que vem, né?
Então, se a gente for voltar, aí a gente faz no laboratório. Mas caso contrário, sim, vai ser no horário da aula, no período do horário da aula. Então, umas 2 horas aí para 2, 3 horas, 2 horas e meia, dependendo do tamanho da prova. E aí vocês façam no horário e entreguem no horário da prova. Beleza. Da aula, desculpa. Então, o atendimento, pessoal, é quinta, né? Das 3h30 às 5h30. Aí vocês me chamem no Teams. Mas também, nesse meio tempo aí, vocês podem me chamar. Às vezes eu não vou conseguir responder, porque às vezes eu estou fazendo outra coisa. Aí, mas eu tento responder quando eu puder. Então, vocês podem me mandar aí se tiverem alguma dúvida. Basicamente é isso, então, pessoal. As transparências já estão lá, os slides, né? Eu já deixei eles lá no Teams e também no site, caso vocês queiram baixar. E vou deixar os exemplos também. Vou colocar os exemplos lá agora. Tá bom, então? Beleza, tranquilo. Beleza. Então tá, pessoal. Beleza, professor. Bom final de semana aí para vocês. Até mais. Abraço. Obrigado. Abraço, bom fim de semana aí. Até mais, final de semana. Tchau, tchau, Obrigado, pessoal. vocês também. Tchau.